Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia. Como estão todos? Hoje nossa leitura está em 1 Tessalonicenses capítulo 3, nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2024. Paulo continua escrevendo a sua carta ali aos Tessalonicenses e vai contar mais um pouquinho da história de como aquela carta chegou até lá. Ele diz no versículo 2 que enviou Timóteo, o irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer-lhes, dar-lhes ânimo na fé. E quando foi isso? Quando ele ainda estava em Atenas. No trajeto de Paulo até chegar a Corinto, ele tinha saído de Tessalônica e passado por Atenas, Bereia, depois Atenas. E ali, naquele momento, Paulo envia Timóteo de volta para saber como aqueles irmãos estavam. As cidades ficavam distantes 200, 300 quilômetros umas das outras, e ali Paulo, com saudades, preocupado com aqueles irmãos que tinham nascido na fé recentemente, Timóteo é enviado de volta para saber como eles estavam. E aí Timóteo volta trazendo boas notícias, diz o versículo de número 6, dando boas notícias a respeito da fé e do amor que tem. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Paulo não deixa de expressar a vontade que ele tem de estar ali com aqueles irmãos, de encontrá-los, de poder estar pessoalmente com eles ali, os encontrando, estando ali trocando a alegria, a fé e levando mais alguma coisa a eles. Ele deseja aquilo, ele diz que ele ora noite e dia com perseverança para que possa pessoalmente vê-los e suprir o que falta à fé deles, diz o versículo de número 10. O versículo de número 10 vai deixar isso cada vez mais claro. Paulo, ele toma esse capítulo para falar sobre isso aqui. Nós queremos estar aí, queremos suprir o que falta à sua fé. A fé deles foi elogiada por Paulo lá no capítulo 1, está sendo elogiada aqui também, mas ele queria dar ânimos a eles na fé, ele queria acrescentar alguma coisa. Não há fé que não possa receber algo mais. E ele ora que o próprio Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nos prepare no caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Paulo ora e coloca aqui mais uma vez a questão da vinda do Senhor. É incrível como ele vai falando sobre isso, e o capítulo 4 vai ficar isso mais claro ainda quando falarmos acerca da morte e ressurreição, acerca do arrebatamento da igreja propriamente dito. Mas tudo isso é o amor de Paulo por aqueles irmãos, a preocupação de Paulo por aqueles irmãos. Por isso ele prefere ficar ali em Atenas e enviar Timóteo de volta. Por isso ele quer ver aqueles irmãos. Então, queridos irmãos, que nós também possamos ter esse amor grande a ponto de queremos notícias constantemente dos outros. Paulo, ele fundou aquela igreja, ele amava aqueles irmãos, ele tinha ficado pouco tempo com eles, mas sabia que aquele pouco tempo era suficiente para demonstrar o amor de Cristo por eles. Que assim seja também em nossas vidas e nós possamos procurar notícias daqueles que nós não vemos, daqueles a quem nós amamos, e que essas notícias, sendo favoráveis ou não, nós entregamos na mão do Senhor para que Ele faça o que é necessário para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.